meu povo, minha pova, gente toda. A gente espera que esteja todo mundo bem na medida do possível, obviamente. Estamos chegando ao terceiro episódio do nosso querido Gotímetro, o antirracismo nosso de todo dia. E eu queria, sabe que eu lembrei de uma coisa, né? A gente está no terceiro episódio e nós ainda não falamos que este homem lindo, negro, que está em algum lugar deste vídeo, fiz a Ritinha agora. Sim. É o Natan, nosso intérprete de Libras, nosso querido Obrigada, amigo Natan. maravilhoso, valeu. Eu sou a Cléo Cavalcante, uma mulher negra, e para quem não consegue ver, eu tenho cabelo curto e castanho, cacheado, que está preso para o lado esquerdo com como é que chama isso? Um grampo. Eu estou usando um brinco em círculo que está escrita a palavra preta. Estou usando um colar também em círculo de couro com madeira e a parte que segura o colar é feita de cordas coloridas. Uma blusa vermelha, uma calça pantalona que parece uma saia preta e uma pulseira de bolinhas de cerâmica coloridas. Eu sou a Mônica Margarido, uma mulher preta também. Meu cabelo é cacheado até o ombro e preto. Meus olhos são castanho escuros, eu uso óculos e hoje eu estou usando um vestido azul longo e um colar vermelho de correntes. Eu estou usando também uma aliança na mão esquerda e um anel verde na mão direita. Nós estamos sentadas num sofá lindo amarelo. Exatamente, que é da Leconto, que está nos ajudando, cedendo esse espaço que é muito aconchegante. Agora eu vou falar um rolê. Eu percebi que cada dia a senhora veio com um óculos diferente. Você tem coleção de óculos? Ai, eu fui descoberta. Gente, é uma preta poderosa, essa criatura. Desculpa, eu estou com uma preta fashionista do meu lado e só descobri isso agora. Mas enfim, simbora, porque jacaré que dorme vira bolsa, né? Isso. Ou camarão que dorme a onda leva, né? Assim, Também. E aí, assim, conversando sobre os dois episódios, né, que a gente estava falando ali, eu refleti muito sobre isso em casa. Esse negócio de conversar é igual terapia, né? Porque a terapia nunca acontece enquanto você está falando com a terapeuta. Vamos corrigir só, é terapêutico, Terapêutico. né? Não é terapia, mas é terapêutico. Terapêutico. Sim. Mas por que eu quis fazer a análise? Porque enquanto você está ali falando com a terapeuta, você está se ouvindo. Mas o processo terapêutico começa depois, quando você vai Você não está assimilando ali, você só está jogando, né? Exato. E aí depois, quando cai tudo aquilo que você jogou, né? Aos pouquinhos você vai entendendo. Sim. E aí eu fico pensando o quão poderoso é realmente a gente poder compartilhar. Eu sei que a gente já falou isso aqui das duas vezes, mas é bom ressaltar, cara. É bom ter essa escuta. É bom ter essa troca, porque as coisas vão tomando a dimensão que de fato elas precisam ter. E até muito pouco tempo atrás a gente não falava muito sobre isso, né? Não nos foi ensinado a olhar para o que nos machucava efetivamente. E aí quando eu fico pensando em tudo que a gente falou nesses dois primeiros episódios, eu não sei quanto a você assim, mas eu fico pensando. A gente falou que tem pessoas que já nascem num contexto conhecendo a sua negritude, o seu lugar, né? O lugar que ocupa, mas que tem muita gente que não. A grande maioria não, eu acho, né, Cléo? Eu não sei quantificar, assim, Mônica, porque, como eu te falei, eu já conheci pessoas que estavam já dentro desse contexto, e aí eu observo que a vida é um pouco menos dolorosa, né? Porque Sim. a pessoa, pelo menos, ela tem os dois pés firmes ali na sua identidade, ela sabe quem ela é desde sempre, ela não tem que lutar para, sabe? Para descobrir, para reafirmar quem ela é. Sim. Mas aí, pensando nesse contexto, por exemplo, das pessoas que não se sabem pretas, aí fica uma máxima que é... Lembra aquele filme Como Eu Era Antes de Você? Lembro. Então, é o antes e o depois, né? Como a gente era ou não antes da gente se descobrir negra. E eu fico pensando em herança cultural. Tudo hoje em dia eu fico pensando em herança cultural. Sabe o que é muito maluco, assim? Porque... Para mim, tudo está interligado. E não que isso seja verdade absoluta, porque como a gente vem falando, pessoas são diferentes, têm configurações diferentes, e a maneira como as coisas perpassam, né, ultrapassam, se atravessam, sim, elas também reagem de maneiras diferentes. Mas, assim, por exemplo, dentro dessa descoberta da negritude, uma vez eu estava passando assim em rede social e veio uma frase que eu não lembro se era do Krenak, eu não tenho mais certeza, assim, e eu não quero falar bobagem,
Então é melhor eu falar a frase como eu lembro dela, que é assim. E quando a gente está nessa pesquisa, o algoritmo vai mandando coisas, né? E aí vem uma frase que era assim: quando a branquitude não conseguiu mais escravizar nenhuma outra etnia, ela passou a escravizar a si própria. Daí, tipo, tam! Porque faz todo sentido, né? Como que é essa escravização hoje em dia? Que é as horas de trabalho, tenha isso, tenha aquilo, compre isso, compre aquilo, trabalha, 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 trabalha. E vem uma construção que, se você não for produtivo, você não serve. Uma construção cultural. Se você não é produtivo, você não serve. Você não serve para a humanidade. E é totalmente diferente o olhar, por exemplo, que os indígenas têm com relação à vida, ao mundo, ao espaço, à natureza. E como é possível tantos aprisionamentos assim, né? E aí, por que eu tô fritando nisso tudo? Porque é muito maluco você pensar que a partir de uma ideia de hegemonia, você consegue engessar todo um pensamento cultural. Você consegue alcançar o que eu tô te... Sim, mas é difícil, é doído pensar desse jeito que você está colocando, né? Como Sim, mas pensa, por exemplo, se não houvesse, se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou, qual seria a nossa forma de pensamento? Quanta coisa a gente já não reproduziu? Lembra que eu te falei lá no primeiro episódio que... Ou no segundo, não vou lembrar agora. São muitos episódios, mas não. Do que eu abri mão de fazer por ser uma pessoa preta? Sim. E se a gente não tivesse tido essa maneira de colonização? Nossa história seria outra. Sacou? Sim. Então, aí eu fico pensando, por exemplo, quantas vezes a gente, enquanto pessoa preta... Reproduzir o racismo. Era isso aí que eu fiquei É uma boa pensando. reflexão, porque com certeza já aconteceu nos vários ambientes que a gente transita, né? Algumas vezes pode ter sido uma coisa, né, que passou até desapercebida por a gente mesmo, mas é uma reflexão importante, porque enquanto a gente está aqui cobrando isso, né, e dizendo que não vai aceitar mais, e aí a gente cai numa situação e se vê contribuindo para aquilo que a gente está lutando contra. Então, assim, por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, igual você bem colocou, né, no episódio anterior também. A gente vai estar sempre, e por isso também, porque a gente não está só cobrando dos outros, a gente está fazendo, buscando fazer a nossa parte também. Então, sim, com certeza, eu vou precisar buscar na memória, mas houveram situações, sim, em que a gente reproduziu o racismo, até mesmo, às vezes não diretamente, às vezes numa conversa, ou né, numa rodinha, você foi conivente com alguma coisa e você ajudou. Claro. Você, com certeza você reproduziu junto ali. Sim. Talvez não partiu de você, mas você tá no bolinho, então você tá fazendo sim. E você... É o princípio do bullying, né? Só que no caso ali a gente tá falando de racismo. Às vezes a gente sabe que tem pessoas que estão ali no bolinho reproduzindo bullying porque ela tá no período de aceitação dela, mas isso a gente tá falando, ela precisa ser aceita por um grupo, né? Sim. Uma sociedade. Tem várias situações, a gente também não é preto não é tudo igual, né? Sim. As situações também não vão ser todas iguais, muitas vezes é o mecanismo de defesa que a pessoa traz ali, né, para se manter naquele ambiente. É bom a gente se perdoar. Eu percebo que uma vez por ano eu passo por esse lugar de revisitar e eu fico me culpando, por que eu não fiz assim, por que eu não fiz assado, por que eu não fiz assado. Só que eu fiz o que eu sabia fazer quando eu tinha ferramenta. Naquele momento. Então a gente tem que ter essa leveza com a gente de entender que às vezes a gente não tinha essa ferramenta, mas sabendo que o letramento que a gente busca hoje em dia já coloca a gente num outro patamar. Sim, com certeza. E aquela coisa que a gente estava falando um pouquinho antes, atrás das câmeras, sobre ter medo, né? Sobre essa coisa de reproduzir o racismo. Muitas vezes a pessoa preta, no caso de ter medo assim, de homem, a gente, enquanto mulher, andando na rua à noite, né? Uhum. Então a gente vai ter medo, né, se a gente encontrar um homem ali. Em algum momento, com certeza, a gente teve mais medo porque era um homem preto. Porque a sociedade dizia pra gente que o homem preto significava perigo.
Exatamente. E a gente internalizou aquilo desde sempre, aquilo era uma verdade absoluta. Uma verdade né? absoluta. Então, a gente, enquanto pessoa preta, mesmo antes, quando a gente não se entendia, a gente olhava assim, em algum momento diferente para uma outra pessoa preta. Na rua, de repente. Cara, eu cresci... Em Minas Gerais é um estado preto, né? Hoje em dia eu digo isso com a boca cheia para poder dizer. Eu cresci ouvindo isso é coisa de preto. Só podia ser preto. E aí tem um outro contraponto também, que daí a gente recheio para outro bolo, para outro episódio. Sim. Que é uma coisa do... mas você nem é preta. Então, eu não sei quanto a você, assim, mas eu, tipo, quando eu ouvia, ou quando eu via, sei lá, por exemplo, carnaval, uma turminha de pretos ali fazendo essa algazarra, se aquilombando, né? Sim. Porque eu não sabia o nome disso quando eu era criança, mas eles estavam lá se aquilombando. E aí eu passava, porque eles eram mais retintos que eu, e as pessoas diziam, mas você nem é preta, por causa do tom da minha pele, do meu colorismo, eu olhava pra eles e pensava, porque são pretos. Eu, com a pele preta. Imagina. Olhava e falava, eles estão fazendo isso porque são pretos. Pra você ter uma ideia, e depois de muito tempo eu me lembrei disso, assim, eu cantava num coral infantil na igreja, lá em Barbacena. E tinha um amigo que eu não vou falar o nome dele pra não expor, e depois a gente nem se encontrou nunca mais, assim. Ele deve ser um homem lindíssimo hoje em dia, porque quando a gente tinha 8, 9, 10 anos de idade, ele já era um menino muito lindo. Mas eu lembro das meninas falando, ele é um preto bonito, né? Ele é um preto bonito, né? Olha quanto tempo que isso acontece. Eu escuto isso até hoje. É tipo, a pessoa não pode ser bonita, ponto. Ela é uma preta bonita. E aí eu lembro que quando a gente foi começando a adolescer, eu era amiga das duas meninas mais bonitas do meu bairro. E eu lá, né? De engraçada, de amiga engraçada que topa tudo. Mas elas é que eram bonitas. Todo mundo queria as duas. Eu também não vou dizer o nome para não ver o caso. Mas esse meu amigo ficou afim da mais bonita delas. Da mais bonita, sim, né? Para a sociedade que consome beleza europeia. Com isso eu já digo que ela era loura de olho azul. E aí, não sei por que motivo, eles começaram a ficar depois do coral, na igreja, não sei o que. Mas aí houve uma fofoquinha dentro do coral, assim, que separou os dois, isso com uns 12 anos de idade. Nossa. E lá em Barbacena tinha uma marca de água sanitária que chamava Superval. E eu ajudei elas a fazerem a musiquinha extremamente racista, que era: com água sanitária Superval, você desbota e pode até ficar normal. Pode até ficar branquinho, achando que é gatinho, mas não é não, viu, meu filho? Tipo, olha o que o racismo faz com a gente e o que o racista faz com a gente. A gente, em algum momento ali, a gente tá junto com eles. A gente tá fazendo o mesmo. E eles no caso, te levaram para aquela situação sabendo que você era uma menina preta, né? E você participou daquilo também por conta dos mecanismos de defesa e por vários outros motivos, você não entendia. Eu acho que eu nem me dei conta do que eu estava fazendo, de tanto ouvir que, mas você nem é uma menina preta, e de sempre ouvir que preto caga na entrada, se não caga na entrada, caga na saída, e tinha essa coisa do colorismo, e a gente não sabia o nome disso, eu era uma menina. E, cara, quando eu ajudei as meninas a fazer essa música, eu já tinha passado água sanitária na minha pele. Por que eu reproduzi? Entende? Sim. A gente cresce reproduzindo e achando que é uma coisa normal, porque a sociedade, né, nos diz isso. As pessoas brancas nos convencem disso. E quando a gente entende que não é uma coisa normal e a gente dá essa virada, aí a gente se coloca no lugar que a gente tá hoje, né? Cara, se eu pudesse, assim, eu não posso dizer seu nome, mas queria te pedir desculpa de todo o meu coração, assim, porque a mesma dor que eu devo ter te causado deve ter sido a mesma dor de quando eu mesma passei água sanitária na minha pele e não me permitia ser namorada dos meninos, porque isso não era pra mim. E é muito maluco como que isso afeta, inclusive, tudo, né?
A branquitude, ela é tão maluca, essa colonização cultural, ela é tão maluca, que a dona Elza, que era uma mulher lindíssima, assim, imensa, cabelo trançado desde sempre, retinta, retinta, retinta mesmo, assim, que tinha a pele, aquele veludo, assim. Parecia, nossa, parecia um veludo mesmo a pele dela. E ela tinha parentes que moravam na África. E quando eles vinham, eu lembro que eu não saía para brincar na rua porque eu tinha medo deles. Porque eles vinham com aquelas roupas, com aquelas túnicas, com aquelas estampas que hoje em dia a gente se mata para ter, Sim. paga um rim para ter, tem orgulho de usar. E eles vinham e eu cagava de medo. E eu não ia brincar na rua de lazer, porque eu tinha medo do idioma que eles falavam. Que eu não sei qual era o idioma, porque eu não sei qual parte da África que eles moraram, porque a África é um continente inteiro. Eu tinha medo. Eu tinha medo da negritude deles. Mas porque você já tinha escutado muita coisa e vivenciado muita coisa que te levaram por esse caminho. Uma criança, né, ela não vai ter medo sem um fundamento ali, né? O medo não surge assim. Então, toda a tua vivência até aquele momento te trouxe esse medo. Sim. E você nunca passou por nada parecido? Olha, não tenho lembrança, assim, nem recente de ter passado, assim, por algo parecido, mas aquela coisa de ser reproduzido na própria família, sabe? Porque as pessoas mais antigas, os nossos avós, e para algumas pessoas até os pais, assim, eles falavam mesmo, falavam, é preto falando de preto ali mesmo, é preto falando mal de preto. Era assim, ah, mas que nega feia, nossa, cabelo ruim, esse tipo de coisa. Não era falado assim, era falado de uma maneira tão natural às vezes, né? Nossa, teu cabelo é tão bonito, por que que... A minha avó fala até hoje, às vezes assim, porque meu cabelo é tão bonito, por que que eu deixei ele armado, por exemplo? Né? A minha mãe, recentemente, eu consegui convencer ela de passar pela transição. Foi uma vida inteira usando o cabelo, sofrendo com o cabelo alisado. Esticando, o cabelo estava ficando ralinho, ficando careca já. Eu não vejo problema se a pessoa quer alisar, mas ela precisa entender. E se aquilo não está fazendo bem para ela também, ela precisa ceder. Né? Ela pode experimentar ter o cabelo natural. Se ela não gostar, ela volta a fazer aquilo. E a minha avó até hoje ela não aceita, assim. Ela prefere ainda continuar alisando o cabelo, porque ela acha que é mais fácil de arrumar e aquela coisa toda. Então, assim, de pequena, não sei você, mas cabelo sempre preso, sempre preso o cabelo, porque era desculpinha do piolho, né? Mas é porque o cabelo da gente realmente é um cabelo armado. Se você, o cabelo baixinho, assim, molhadinho, ele secava na educação física virado isso aqui, também era bullying, era um monte de coisa junto. Eu comecei a soltar... Cabelo de bombril. Exatamente. Olha aqui, vê se isso aqui parece um cabelo de bombril pra vocês. Aquilo ali parece um cabelo de bombril pra vocês? Acho que não, né? Então, e eu lembro muito bem que no teatro já, na faculdade de teatro, que eu comecei a soltar o cabelo. Que foi o meu amigo, o Neto, beijo Neto, que falou pra mim, guria, por que você não usa esse cabelo solto, né? E eu fiquei pensando naquilo, assim, e aos pouquinhos eu fui soltando o meu cabelo e eu fui amando aquilo. Falei, por que eu fiquei tanto tempo, né, sem curtir o meu cabelo? Eu gosto dele, eu nunca odiei ele. Eu só aprendi porque foi o que eu aprendi, entendeu? Foi o que eu aprendi. E a partir do momento que eu aprendi diferente, gostei, me reconheci, né, naquilo que eu vi, eu uso do jeito que eu quero, eu uso armado, eu uso bairro, sabe? E eu acho que isso é uma grande conquista, assim, dentro da minha família também, né? Eu ter conseguido fazer a minha mãe passar por essa transição, as minhas tias, que são mais novas que a minha mãe, nunca alisaram, elas usam o cabelo natural, prende bastante, tá? Mas usa natural, né? E eu acho isso bem legal. Então, são coisinhas assim que dentro da família, né, acontecem desde sempre. Por isso que a gente reproduz, né? Não é culpa de ninguém, a culpa não é da minha família, né? Não é da sua família, é a sociedade como um todo, né? Tudo que a gente passa e como aquilo cai pra gente também, porque para cada pessoa é diferente. Uma criança vai receber aquilo diferente. É que sim, né? Você é produto do meio, certo? Então eu lembro assim, ó, na minha cidade tem um Senac, até o Senac Grogotó,
que formava as pessoas no ensino técnico. Então, era normal, na época que tinha datilografia, todo mundo fazia datilografia, e um monte de gente fazia curso ou de cozinheiro, muito antes do raio gourmetizador, você fazia curso de cozinheiro, de hoteleiro e de recepcionista. E aí aconteceu um episódio desse, assim, com uma amiga minha, a gente estava fazendo esse curso de recepção. O cabelo dela é mais crespo que eu. E ela tem muito mais passabilidade, porque a pele dela é clara mesmo. Sim. E ela foi com o cabelo solto. E a Cris tinha o cabelo assim, que parecia uma juba mesmo. Primeira coisa que a gente chegou assim na primeira semana foi: marrom atira nesse cabelo, menina? Vai atender os outros com esses cabelos desse jeito? E eu já, né? Eu já com meu cabelo lisinho, eu já com meu cabelo presinho, porque a desculpa é: precisa de boa aparência. Precisa ter boa aparência. Uma coisa é você querer alisar o seu cabelo conscientemente. Sim. Eu sou uma preta que quero ter meu cabelo liso agora porque eu quero. Não sei arrumar, dá muito trabalho, eu gosto dele assim, me sinto mais bonita. Me sinto mais bonita, tá tudo e certo. ok, tá tudo certo. O que é preocupante ainda é você abaixar a cabeça para essa herança cultural. E aí, realmente, as nossas mais velhas, pode ver que é cabelo preso, cabelo em coque, cabelo com nenê. Sim. E aí é óbvio que elas vão olhar e vão falar: vai molhar esse cabelo, menina? Sim, porque Né? também era outro tempo, era muito diferente. Só que essa mudança é importante, porque a gente está entendendo, né, que realmente a gente precisa incentivar quem está vindo por aí, né, e Pra mostrar fazer que as suas escolhas. existem outros caminhos e que ela deve fazer escolha, não com base numa opinião, né, de alguém. É o que me faz sentir bem. E se os outros me fazem sentir mal com o meu cabelo, mas eu me sinto bem, eu tenho que saber diferenciar isso também, né? Eu tô mal por quê? Porque eu sofri bullying, porque de repente alguém fez um comentário ali que me magoou. Cara, acontece muito, né? rolou comigo. Eu lembro que eu tinha 11 anos de idade. Aí lembra daquele menino que era o garoto propaganda da Bombril? Que eu não lembro o nome dele, mas era engraçadíssimo. Eu sei qual que é. E tinha um que ele fazia vestido com chapéu de lampião, chapéu dos nordestinos. E ele cantava assim: quem não limpa com triangulinho, né? Quem não limpa com bombril que vai pra fora do Brasil. E aí, cara, teve um dia assim que eu saía cedo com a minha mãe pra pegar as roupas com ela que ela consertava. E aí eu tomei banho e não deu tempo de secar o cabelo, não deu tempo de pentear o cabelo. Eu só na segunda-feira tomei banho, fui almoçar e deixei meu cabelo. Pela primeira vez eu vi o meu cabelo cacheado. Cacheado, comprido e lindo, porque para uma criança de 11 anos é o melhor cabelo que tem, assim, de lindeza, sabe? E na hora que eu vi, assim, que ele secou e enrolou, eu falei: nossa! Eu fui feliz pra rua, assim, tipo... Tararara. É claro que as pessoas mais velhas que passavam por mim pela rua falavam: nossa, tá bonito teu cabelo, filha. E eu fui. Cheguei no colégio estadual na 5ª série 2. Vou expor ou não vou expor? Ai, acho que melhor não. Mas enfim, 2 nomes, 400, assim, eu sentava ainda, não era da turma do fundão ainda, sentava na primeira carteira da 2ª fileira. Cara, a primeira coisa que esses 2 meninos, na hora que me viram, começaram a fazer foi reproduzir essa música da Bombril, e eles cantaram o dia inteiro no meu ouvido. E eu nunca mais tive coragem de usar o meu cabelo até eu assumir de novo o meu cabelo e passar pela transição. É sobre isso. Você chegou num ponto bem importante, assim. Por isso que a gente, mais uma vez, é por isso que a gente está falando. Porque todo dia tem uma menina passando por isso. Uma mulher, né? Então, assim, se a pessoa não entender, né, que não é sobre ela, né, que o que estão falando dela não é sobre ela. Não. A partir do momento que a pessoa entende isso e consegue fazer aquela coisa de passar reto... Isso diz muito mais sobre a pessoa que está reproduzindo, né, do que sobre a gente. Exatamente. Então, acho que a partir do momento que a gente entende isso e consegue passar reto, como a gente falou lá no episódio anterior, eu acho que muita coisa muda, muita coisa passa a fazer sentido, né? Com certeza. Mas eu acho que a gente está chegando ao fim do nosso 3º episódio. Que por mim eu ficaria aqui por horas. Eu também, se não fosse o diretor... Viva os nossos cabelos cacheados, os nossos blacks, os nossos
crespos. Que a gente ama, que bom que hoje a gente ama, porque algum dia a gente não amou tanto, né? E hoje a gente ama ao ponto de falar e de tentar ajudar as outras pessoas, de mostrar pra elas que elas também podem amar o black delas. É nóis, mana. Bora pro próximo Bora episódio. pro próximo. Gente, obrigada mais uma vez. E até. Beijos. Deixa o meu